Eu fico aqui ouvindo os discursos dos nobres deputados, sensibilizados com a situação da juventude, com a situação dos jovens que vivem em comunidades pobres, em comunidades carentes, e levantam essa questão das contradições das comunidades para justificar mais um empréstimo, para justificar um empréstimo de 60 bilhões, que vai aí perfazer a soma dos 4 bilhões e meios de empréstimos que foram contraídos pelo governo aqui nessa casa. Nesse debate eu entendo um pouquinho. Eu sou da Baixada Fluminense, fui moradora de favela, de comunidade pobre, sou uma pessoa sobrevivente, de comunidade pobre, que para nós é favela mesmo, a gente fala com orgulho. E o que se vive dentro de uma favela não é alcançável por quem está fora. O que se vive dentro de uma favela não tem alcance para quem mora fora. Chegar a 50 anos de idade, tendo saído de uma favela na Baixada Fluminense, durante a ditadura militar, na época do Mão Branca, quem é da Baixada Fluminense aqui sabe do que era o Mão Branca na Baixada Fluminense, sabe do que eu estou falando aqui. Então, não adianta a gente vir aqui fazer um discurso fácil, tentar alcançar as pessoas para justificar esse empréstimo, falando da pobreza, falando da miséria, falando da falta de inclusão social, falando de um conjunto de coisas que na verdade as pessoas aqui dentro não conseguem tocar, apenas utilizam para justificar o empréstimo. Até porque muitas pessoas mantêm centros sociais que na verdade são a antipolítica da política pública de inclusão desses jovens e desses moradores de comunidade. Nós vemos que muitas das políticas públicas de educação, de saúde, que poderiam estar sendo feitas a partir das iniciativas do Estado, hoje não são feitas, se votam contra essas políticas, não se permite que o Estado faça essas políticas, justamente para que alguns possam fazer a partir dos centros, enfim, daquilo que montam para fazer atendimentos clientelistas em determinadas áreas da cidade. Infelizmente é assim. E as pessoas pensam que ninguém está vendo isso, as pessoas pensam que inclusive os favelados não estão vendo isso. Aqui eu ouvi o deputado Robson Leite falar que se trata apenas de fazer inclusão social, porque as pessoas que moram lá na comunidade muitas vezes são ganhas para o tráfico de drogas, movidos por sonho de consumo. É muito mais do que sonho de consumo. Morar dentro de uma comunidade hoje, e se inserir no tráfico de drogas tem um significado muito maior do que querer um tênis, do que uma televisão nova, do que querer ser um consumista, porque o debate do consumo foi o debate que a classe média montou para justificar o problema da pobreza. A pobreza e a ida à marginalidade tem a ver com a política, com as políticas públicas que não chegam lá. E o mais triste dessa história, para concluir, é ver a utilização de uma verdadeira desgraça que a gente vivencia todos os dias nas várias comunidades, nas várias favelas desse estado, e isso ser utilizado para justificar esse tipo de empréstimo que está colocado aqui. As pessoas que moram em comunidades estão cansadas desse papo, não tem mais fé nisso, sabe que isso não é assim. O próprio projeto que está colocado aqui agora, é para jovens das comunidades com UPP, ou seja, não é nem para todo mundo. Nas comunidades que não tem UPP, não tem projeto, não serão tomados por esse projeto. Então tudo bem, quer se aprovar no mérito as coisas, façam, aprove, tem maioria, mas não utiliza a imagem
né, e o vínculo dos moradores de comunidade pobre, da juventude das favelas, para poder fazer isso. Porque, como disse aqui o deputado Paulo Ramos, fica feio fazer isso. Utilizar essa imagem, essa figura para aprovar, né, esse empréstimo aqui. Isso fica feio. Né? Obrigado, senhor presidente.